Olá, mais uma vez estamos aqui nos estúdios do Jornal do Porto TV e você sabe, né? Semanalmente nós nos reunimos para bater um papo e sempre com uma personalidade, que é o quadro que criamos, série Personalidades e Empreendedorismo. São duas ferramentas importantes e semanalmente trazemos um convidado. O convidado de hoje é o Edmo Rodrigo Gonçalves, ele é engenheiro civil e presidente da AFEA. É isso mesmo que nós vamos estar conversando sobre esse trabalho, Associação Ferreirense de Engenheiro e Agronomia. Acho que é esse o termo correto. Edmo, seja bem-vindo, obrigado por estar vindo aqui esclarecer e falar um pouquinho dessa importante associação da qual você foi eleito e vai presidir de 2019 a 2021, né? O biênio, foi eleito e agora assume um trabalho. Falar um pouquinho sobre isso. Obrigado, viu? Muito boa tarde, obrigado a você, obrigado ao Jornal do Porto por essa oportunidade de estarmos aqui e podemos falar da nossa associação, que ela, esse ano de 2019, ela completa 20 anos aqui em Porto Ferreira, mas ela, até pouco tempo, nós começamos um trabalho mais intenso de divulgação, de publicidade, inclusive dos nossos eventos internos, né? Porque até então muitos profissionais já estavam afastados da associação por falta de atividades, uma série de coisas, e a população também não tinha conhecimento dessa associação aqui em nossa cidade. E a Associação de Engenharia e Agronomia, ela tem um papel fundamental, porque hoje a engenharia ela precisa ser atuante no desenvolvimento das cidades, muito participativa, tanto com apoio aí na orientação, execução de obras. O papel da engenharia ele é muito importante, né? A engenharia, ela, hoje no Brasil, ela não merece vamos dizer assim, o crédito e o respeito que ela deveria merecer. E junto com o nosso conselho, tanto o nosso conselho federal, tanto quanto o nosso conselho regional, que seria o CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia do Estado de São Paulo, e o CONFEA, que é o Conselho Federal, né, que rege sobre todo o país, eles começaram uma intensa campanha de valorização profissional em rádio, televisão, jornais, na mídia, Facebook, Instagram, e nós estamos seguindo o mesmo exemplo. A FEA, de uns anos para cá, e agora no meu mandato, que eu tomei posse recentemente, estou fazendo questão de bater em cima disso, de ter muita ênfase nessa divulgação com o intuito da valorização profissional e de mostrar os trabalhos da associação tanto junto aos profissionais, tanto quanto ao que a gente pode oferecer para a cidade também. A gente vai ter aqui, como eu disse, um bate-papo bem informal, porque na verdade eu sou bem leigo, né? A gente fala em engenharia e às vezes na nossa cabeça como leigo se misturam muitos as finalidades da engenharia. No seu caso aqui você é engenheiro civil. Exatamente. Eu vou só nominar aqui a diretoria, né, para que haja esse respeito mútuo, que afinal de contas o Edmo é o presidente, mas tem toda uma diretoria que conduz o trabalho para esse próximo biênio, né, que é o Juan Vaz Gomes, o vice-presidente, né, a Giovana Bacarinho de Sorte, ela é a secretária executiva, né, dos trabalhos, todos engenheiros, né? Todos engenheiros. O Adriano Martinez também faz parte como tesoureiro, a secretária adjunto Ademar Oliveira, o tesoureiro adjunto Adão Ostroche e o Relações Públicas o Fabrício Marquezine. Isso é a composição juntamente com o Edmo, o presidente que conduz aí os trabalhos. Quando a gente fala em engenharia, aí vem engenheiro ambiental, engenheiro civil, várias outras nomes, não, engenheiro é engenheiro, mas engenheiro mecânico, a FEA, ela engloba todos esses profissionais. O cidadão fez ao curso superior, se formou em engenheiro, independentemente da área que ele vai atuar, ele pode participar da FEA.
Pode. E o agrônomo também, né? Também, são duas ciências, a engenharia e a agronomia, né? Uhum. São as duas ciências, ambos, né, engenheiros na titulação de engenharia, e todas as engenharias, civil, elétrica, ambiental, todos os profissionais, engenharia de materiais, produção, né, que temos inclusive esses cursos aqui em Porto Ferreira, na faculdade de Porto Ferreira, eles são bem-vindos à associação, até mesmo os estudantes. Né, a quem já está cursando também. Às vezes outro dia eu brinquei com um amigo nosso que trabalha na área de jornalismo, está se estudando jornalismo. Falei, você que é aspirante de jornalismo, ele quase se ofendeu. Eu falei, não, porque você está aspirando a chegar. Os aspirantes a engenheiro, né, tanto civil quanto o agrônomo, estão sendo convocados, ou convidados a participar. Convidados, porque desde a faculdade eles já têm, é fundamental esse convívio com outros profissionais e também participar dos nossos eventos técnicos, né? Esse ano nós já organizamos 5 excursões para eventos técnicos do setor da construção civil, da decoração. Semana passada mesmo nós tivemos com os nossos associados, disponibilizamos um transporte para Casa Cor em Ribeirão Preto. Isso por meio da associação? Isso, por meio da associação. Esse ano, além da Casa Cor Ribeirão, nós fomos na Campinas Decor, fomos na Revestir em São Paulo, fomos na FEICOM, que é uma feira de circuito internacional, fomos na Concrete Show. Então todos os associados foram convidados, profissionais formados ou estudantes, né? Inclusive foram até alguns estudantes da faculdade de Leme junto com a gente também. Não teve custo nenhum, foi transporte gratuito, eles só têm os custos com as despesas pessoais deles lá no local. E é importante esse convívio, né, de começarmos a trazer todo esse pessoal, porque a movimentação da associação ela é importante para a valorização do profissional, né? É uma entidade de classe que ela visa a valorização profissional, como eu já havia dito. E quanto mais profissionais nós tivermos, mais força nós teremos. O Edmund, nós estamos falando de engenheiros, né, da agronomia, essa importante profissão dos estudantes, mas nós sabemos hoje, nós no geral, né, vocês que estão me acompanhando, jovens que pretendem ser aí profissionais de sucesso, e a gente está falando muito de coisa de profissões, a que tem, a que vai ficar, a que vai acabar. Quer dizer, a engenharia, obviamente, é uma das profissões que não acaba nunca. Exatamente. Né? Porque você vai construir, você precisa de um engenheiro. Você vai trabalhar uma área, você precisa de um engenheiro. Existe, ou você já pensou nisso, e se não pensou, de repente, como sugestão, a própria associação criar um espaço motivador para mostrar o que é a profissão, ou na escola, ou fazer uma feira, um evento, porque, puxa, eu nem sei exatamente o que um engenheiro civil faz, o que um engenheiro agrônomo faz. De repente eu tenho uma aptidão para essa profissão e por desconhecer, não sei o que eu faço. A associação pode, ou já estão pensando em algo desse tipo? Né? Nós da associação nós já fizemos as nossas semanas de engenharia e nós temos uma parceria com a SER aqui de Porto Ferreira e estamos em estudos em fazer conjunto uma semana da engenharia entre a SER e a associação. O que são essas semanas de engenharia? Nós trazemos profissionais que eles fazem as palestras sobre o que há de mais novo no mercado. Dentro da área da engenharia. Exatamente, dentro da área da engenharia. E repito, não só da engenharia civil, como das outras engenharias também. Nós temos na vizinha... civil, porque hoje a civil, você fala em construção, a primeira profissional que vem na cabeça é o engenheiro. Pô, você já viu um engenheiro? Exatamente. Pô, eu preciso fazer uma estrutura aqui, já procurou um engenheiro? Hoje a gente ouve um pouco a questão dos arquitetos, Sim. Que eu queria que você explicasse um pouquinho para mim essa diferença, se for possível. Explico. Os arquitetos são nossos parceiros na associação também, todos são convidados, embora... Eles podem participar? Podem e devem participar. É o seguinte, quando houve, há alguns anos atrás, a separação dos conselhos, porque antigamente o CREA era Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, houve a separação, os arquitetos acabaram criando o próprio conselho deles, que é o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Algumas associações
como a nossa, a respeito do que foi instruído pelo Conselho, houve uma alteração no Estatuto. Então o ar que nós tínhamos, que antigamente era da arquitetura, acabou incorporando a agronomia, assim como a própria sigla do Conselho, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, ficou Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Mas houve essa mudança do Estatuto, mas o nosso convívio, né, a nossa amizade é a mesma, e a associação está de portas abertas, oferecendo os cursos. O ano passado nós oferecemos, não foi uma palestra, foi um curso voltado para o pessoal da arquitetura e design de interiores, que foi um curso de iluminação, né, um curso de light design. Ele foi um curso ministrado pelo engenheiro Daniel Feldman, mestre e doutor em arquitetura. A formação dele é em engenharia elétrica, mas ele fez mestrado e doutorado em arquitetura, trabalhou muitos anos na Philips do Brasil e hoje ele ministra cursos de pós-graduação em algumas entidades renomadas do Brasil, inclusive participa até de eventos no exterior. Então nós tivemos a honra de termos uma pessoa do gabarito dele ministrando um curso aqui que foi especialmente voltado para o pessoal da arquitetura e do design de interiores. E quanto às atribuições, quando se fala em arquitetura, se pensa mais na concepção do projeto arquitetônico, né? Quando se fala em engenharia, se pensa mais na parte estrutural. Então o arquiteto faz a concepção da arquitetura e o engenheiro tem a função de fazer estrutura para fazer aquilo, vamos falar, ficar de pé. Seria essa, em tese, né, como... Vamos construir um prédio, um edifício. Exatamente, um arquiteto... Ele faz toda a estrutura arquitetônica, o layout, o desenho. Isso. Agora, para suportar isso, aí entra a engenharia, que faz toda a parte estrutural, faz as análises de fundações, estudos Olha, precisa para esse prédio X bloco de tanta profundidade. Exatamente, é exemplo do MASP em São Paulo, que tem aquele vão livre enorme lá, aquilo ali entra em engenharia, né? Para fazer o estudo dos materiais que vão ser usados, o que vai suportar, o dimensionamento de tudo, aí entraria em engenharia. Legal. Então, nós estamos aqui conversando com o Edmo Rodrigo Gonçalves, engenheiro civil, presidente da AFEA, que mais uma questão, cidadão. Hoje a AFEA tem uma sede própria, um local onde se reúne, o cidadão pode ir lá, de repente, buscar alguma informação. Eu vou construir, tá, mas eu particularmente, tá, vamos falar, não conheço nenhum engenheiro, poxa, eu vou... tem a AFEA, eu posso ir como cidadão, conhecer, como é que funciona essa questão para a população? Hoje nós temos uma sede localizada na rua Nelson Pereira Lopes, 662, no centro, na esquina antes da escola técnica. E quanto ao atendimento ao cidadão, nós temos dentro da associação uma unidade operacional do CREA. Essa unidade operacional do CREA, ela presta serviços de fiscalização, onde de repente alguém que tem algum problema ou até alguma denúncia a fazer de alguma obra que esteja irregular, que não tenha placa de profissional ou que venha sido prejudicado por essa obra, ele pode ir até o CREA e fazer sua queixa. Ele vai ser ouvido e, se for algo que esteja dentro da atribuição do conselho, a gente com certeza vai estar atuando. Na parte da associação, hoje, quem é associado, nós temos uma listagem lá de todos os associados. Então, dificilmente uma pessoa ela tenha dificuldade de conhecer algum arquiteto ou algum engenheiro na cidade. Mas, porém, a gente tem uma listagem de todos os nossos associados, não cabe a nós indicar esse ou aquele profissional. Né? Nós temos que ser éticos e imparciais. Mas, porém, existe uma listagem lá de todos os profissionais que são associados e que estão aptos a exercer a profissão e que estão estabelecidos aqui na cidade de Porto Ferreira. Mas, como eu disse, não cabe a nós fazer a indicação. Entendi. Né? Mas, de repente, aí, em alguma dúvida que a pessoa possa ter, a gente pode tentar ajudar a esclarecer.
Ou até mesmo se cabe, eu queria até fazer uma colocação nesse sentido para as pessoas entenderem. Por exemplo, nós temos aí uma gama de advogados. Sim, exatamente. Né? E tem a ordem dos advogados e tem a casa do advogado. Certo. Quando a pessoa de repente tem alguma dificuldade, às vezes ela não sabe a qual profissional ela vai ver se tem direito da justiça gratuita, enfim, algumas questões. Não é o caso de engenharia, questão gratuita. Mas às vezes a pessoa precisa apenas de uma orientação. Assim, eu preciso fazer uma determinada obra, eu preciso contratar um profissional da engenharia, ou seria mais recomendado um arquiteto, porque o que eu preciso fazer depende de uma... Sabe, essa pequena orientação, que às vezes o cara fica meio sem atitude. Não, com certeza. Porque hoje é muito comum, disse, né? Edmo, a pessoa tem a sua casa, né, principalmente conjuntos habitacionais, aí a pessoa vai, derruba uma parede, constrói outra parede, porque, vou fazer um puxadinho aqui. Aí o que acontece? A casa está totalmente ilegal. Não façam. Né? Mas você sabe que... Não façam autoconstrução, não façam autoengenharia. Os pedreiristas que a gente fala, que é pedreiro com eletricista, o cara faz tudo. Isso, né? Aquele cara multiuso. Não, pode deixar, aqui é um muro, só tranquilo, faço um muro aqui para você. Precisa fazer um puxadinho, tranquilo. Obviamente teria que ter um profissional, tem que assinar, porque senão vai dar problema lá na planta, na escritura. Mas o cara fez. Existe na AFEA um serviço, está tudo legal, para regularizar, ou eu tenho que procurar mesmo um profissional para fazer toda a parte de regulamentação dessa documentação? Aí no caso você tem que procurar um profissional para fazer toda essa regularização, até porque a própria prefeitura exige isso, né? Não pode, tanto assim que se você for flagrado pela fiscalização, você pode ter sua obra embargada. Então não façam autoconstrução, não mexam em estrutura, não abram portas arrebentar a alvenaria para abrir porta e janela sem antes consultar um bom profissional, ter um projeto de reforma, um projeto de ampliação, para já ter tudo regularizado. Porque você vai fazendo isso aos poucos escondidos, pode ser que você tenha, entre aspas, a sorte de não acontecer nada e também de não sofrer nenhum embargo por parte do poder público. Mas uma hora ou outra você vai ter que regularizar isso e você vai ser penalizado com multas e uma série de outras, né? Então, já faça direitinho. Eu sei que as coisas hoje estão difíceis, né? Mas são vários profissionais aí que estão no mercado e estudaram para isso, estão dispostos a ajudar. E eu queria chegar nesse ponto, quando você tocou sobre assistência judiciária gratuita. Hoje, nós não temos isso na parte da engenharia. Porém, nós já estamos estudando, inclusive já até encaminhei um estudo, porque existe uma lei federal de 2008 que garante a assistência de projetos para moradias de interesse social. Exato. Eu ia chegar nessa lei, mas você já está... Beleza. Exatamente. E nós temos um manual do Conselho com passo a passo de perfil socioeconômico, dos tipos de pessoas que podem se enquadrar nesse programa. Pessoa até uma faixa etária, uma faixa de renda, um perfil socioeconômico, uma faixa de renda, ela não tem condições de um profissional. Então ela vai ter uma assistência de projeto gratuita. Então depende de uma lei municipal para que se faça um convênio entre município e governo federal, para que venha essa verba para que o profissional seja ressarcido desses custos. Como na casa da ordem, a justiça gratuita, eles recebem. Né, a associação ela criaria um banco de profissionais interessados a aderirem a esse programa, e a pessoa procuraria a associação e teria o profissional disponível lá à disposição para fazer esse projeto regularizado. Ela vai ter sua moradia regularizada, o projeto construído dentro de padrões, aprovado pela prefeitura gratuitamente, e depois o profissional recebe via governo federal a restituição pelos seus honorários. Que teve esse convênio com a prefeitura, porque hoje é muito comum, inclusive você já deve estar acompanhando, né? Já tive o
prefeito participou com a gente ali no programa de rádio, já veio inclusive o presidente da Câmara Municipal de Pirassununga, porque já está um pouco mais avançado nesse projeto, que são aqueles terrenos, né, que estão sendo... É tipo de uma cooperativa, mas é tudo de interesse social mesmo. Mas aí vai ter que ter um engenheiro para se fazer isso. Mas está sendo tudo cotizado, né? Existe um outro tipo de convênio, mas tem aquele cidadão que, às duras penas, conseguiu lá um pequeno terreno e agora eu vou construir. Aí entra naquilo que eu falei, de repente tem um amigo que é pedreiro, o cara sabe, faz, deu a sorte, né, de não ser flagrado, mas você, como profissional, deve ter já se deparado em alguma ou outra situação com pessoas que fez. E agora vem aí, preciso fazer a documentação, vai no cartório registrar, não registra, porque não tem a planta, né? Então essa questão e a lei, acho que isso mesmo, 2008, né? Isso. Que saiu para que o governo financie essas pessoas que não têm condição de bancar uma engenharia. Exatamente. Dentro desse manual tem um perfil socioeconômico onde as pessoas vão se enquadrar. A prefeitura, por um lado, vai criar o banco dessas pessoas que têm o perfil para se enquadrar dentro desse benefício, e por outro lado a associação cria um banco de profissionais que estarão interessados em fazerem parte desse serviço. O problema hoje da autoconstrução, da autorreforma, além da falta de um profissional, é o seguinte: nós temos uma questão ética hoje que pesa muito. Nós temos hoje uma diferença aí de custos, talvez até de projetos oferecidos aí, mas essa é uma questão que eu não quero entrar agora no momento. Mas enfim, eu só quero que as pessoas entendam o seguinte: o engenheiro, ele é visto, ou arquiteto às vezes, como um profissional que desenha e aprova na prefeitura. Só que por trás desse desenho, dessa aprovação na prefeitura, existe um termo de responsabilidade técnica, né, que para os engenheiros seriam a ART, para os arquitetos seriam a RRT, que é o nosso compromisso com a obra que está sendo executada. Então ali, quando você assina uma RT e você aprova um projeto, você tem um compromisso com aquela obra, né? E é isso que as pessoas não entendem. Então, quando você se depara para regularizar uma obra que não teve acompanhamento técnico, que foi executada, entre aspas, por um leigo, porque por mais que o pedreiro entenda, ele, judicialmente, ele seria um leigo, porque não teve um acompanhamento ali. É muito difícil para a gente fazer um desenho de tudo aquilo que já está construído e se responsabilizar por aquilo. Porque se aquilo, a partir do momento que você faz a planta e regulariza algo que já foi construído, que você não viu como foi construído, de que maneira foi construído, porque a fundação já está enterrada, os pilares já estão embaixo do revestimento, do reboco, você não sabe o tipo de estrutura armada que foi usado dentro de vigas e pilares, você se responsabiliza por aquilo. Se aquilo amanhã ou depois vem acontecer algum acidente, não é o pedreiro que construiu aquilo que vai ser acionado na justiça, e sim o profissional. Então os próprios profissionais que acabam fazendo esse tipo, prestem muita atenção, tomem cuidado, porque pode ter uma incidência penal grande em cima do profissional. Daria para entrar aí, Edson, o profissional que acaba aceitando, vamos dizer assim, fazer uma obra estrutural sem avalização de um engenheiro por exercício legal da profissão? Você acha que não se enquadra nisso? No caso assim, nós temos discutido muito isso com o nosso conselho, porque a parte de execução de obras é uma coisa muito séria. E uma opinião minha, eu acredito, e já conversamos sobre isso, que hoje as execuções de obras deveriam ser feitas por profissionais que tenham suas empresas regularizadas, credenciadas, e que tenham um responsável técnico supervisionando todos os trabalhos. Aí já entra mais um dos trabalhos da associação, porque
é um conjunto de profissionais defendendo a classe. Eu acho que mais do que defender a classe, é defender a segurança da vida das pessoas que vão morar na obra. Exatamente. Acho que é isso que é a preocupação maior, né? Com certeza. A exemplo do que nós já vimos acontecer em São Paulo mais de uma vez, no Rio de Janeiro também, que obras feitas irregularmente, sem profissionais, podem acarretar de virem a ruir e levar muitas vidas junto com essa ruína. Então tudo que nós fazemos é visando a segurança das pessoas, é o bem-estar das pessoas. As pessoas hoje, quando procuram um hospital, elas querem chegar num ambiente onde elas são bem atendidas, que tenha bons médicos. E a engenharia, elas têm que entender que tem que ser da mesma forma. A pessoa também tem que procurar bons profissionais, tanto da parte da engenharia quanto da arquitetura, profissionais que realmente se comprometam com o serviço que eles estão oferecendo. Bom, para você que está nos acompanhando, logicamente que acaba ficando extenso, a gente vai complicando. Eu vou até fazer um desafio aqui para o Edmo. Eu acho que de repente criar um quadro, tanto aqui quanto na rádio, no próprio jornal impresso, Edmo, algumas pinceladas, dicas curtas já que você está com esse propósito, né, de fazer com que a fé fique mais evidenciada, que a população conheça um pouco mais e que o profissional realmente seja valorizado, que eu acho que isso que é fundamental. E nós estamos aí num mundo em que o profissionalismo e a capacidade técnica tende a sobressair, porque o mundo está evoluindo, as coisas vão acontecendo e a evolução é muito rápida. Então nós temos que ter aí profissionais e profissionais gabaritados para que você tenha segurança. Uma coisa que no passado, só para a gente findar esse programete, no passado não se vislumbrava e hoje há uma necessidade. Aí entra o profissionalismo daquela pessoa que ficou anos na faculdade estudando, né, para te proporcionar uma segurança, a quantidade de pessoas idosas. Você pega uma casa mais antiga, tem degrau, portas porque não estou dizendo que naquela época não tinha um profissional, tinha, mas não se vislumbrava isso. Exatamente. Hoje o que está acontecendo? Nós temos que adaptar as nossas casas para poder dar uma condição melhor de vida aos nossos idosos, né? Para você que tem pai, para você que ainda tem mãe, o seu vozinho. Aí você precisa colocar barras, você precisa tirar degrau da casa. Aí entra a questão do que o Edmo falou, do profissional. Exatamente. Porque às vezes eu penso que é simplesmente, eu falo, essa porta está aqui, eu vou tirar essa porta por uma janela, vou pôr a porta ali. Mas será que a estrutura da parede suporta? Eu quebrar uma parede para tentar deixar um vazado para facilitar? Ou o banheiro. Eu tenho que pôr grades hoje, aquelas barras, não é isso, Edmo? Sim, barras de apoio. O profissional gabaritado, ele tem uma propriedade muito mais próxima, que você vai gastar menos, inclusive, porque você vai constituir um profissional e na hora de executar o serviço é de uma forma muito mais palpável, né? Senão eu vou fazendo na euforia de querer e vou quebrar aqui, quebrar ali, não dá certo. Exatamente. O engenheiro já vai me dar pronto, né? Exatamente. As adaptações de acessibilidade, elas seguem uma norma, né? E essa norma, você tem altura de barras, posicionamento adequado, uma série de coisas. E a gente também tem a questão dos materiais que nós não recomendamos, né? No caso, sim, nós recomendamos materiais de boa qualidade e tal. Quando a pessoa quer fazer isso por conta própria dentro da casa dela, a casa dela, né, é para ela ali. Agora, quando se trata de locais que têm atendimento ao público, se ela fazer por conta uma adaptação de acessibilidade e essa adaptação estiver errada, ela vai ter que quebrar, desmanchar e fazer novamente. Sendo que se ela tiver ali um profissional junto ali para fazer o projeto, ela vai fazer uma vez só. Ela vai fazer e fazer bem feito. Legal. Bom, nós conversamos aqui com Edmo Rodrigo Gonçalves, engenheiro civil, presidente da AFEA, Associação Ferreirense de Engenharia e Agronomia. Mais uma vez eu quero aqui agradecer ao Edmo e mais uma vez nominar a composição para o biênio, né, 2019-2021,
o Edmo, presidente, o Juan Vaz Gomes é o vice-presidente, a Giovana Bacarim de Sordi, a secretária executiva, o Adriano Martinez, o tesoureiro, e secretário adjunto Ademar Oliveira e a tesoureira adjunta, o tesoureiro adjunto Adão Ostroche. E Relações Públicas, Fabrício Marquezine. E aqui então o desafio para a associação de criarmos pequenos spots orientativos. Aí a gente vai ter que fazer uma reunião com a diretoria, fazer uma pauta, né? E semanalmente ou quinzenalmente, de acordo com a possibilidade, um dos profissionais dando dicas importantes para você valorizar esse profissional tão importante, né? Vai construir, vai reformar, tem que ter um profissional. Eu tenho minha casa. Bom, se você fez a casa e tem o seu consultor e provavelmente o engenheiro já assinou, obviamente que talvez seja até lógico o cara de repente procurar o cara que construiu, né? Mas de repente você quer optar por uma outra maneira de análise da construção, pode também, né? Não há necessidade o cara construir ou ter que buscar o engenheiro que fez. Eu queria conhecer um outro profissional. Pode também. Pode. Não existe nenhuma questão ética que impeça isso. Não, a partir do momento que nós fazemos a concepção de um projeto, esse projeto é construído, é entregue, se quando decorrer de algum tempo a pessoa desejar fazer alguma reforma, ela tendo o projeto em mãos tudo regularizado, certinho, ela pode procurar outro profissional sem problema algum. E isso não tem problema. Ela procura esse outro profissional, se de repente houve até alguma questão de indisponibilidade daquele profissional no momento por ele não estar mais na cidade ou algum outro fator, ela procura esse profissional atual, ele vai fazer um estudo técnico e vai fazer a ampliação, a reforma, o que for necessário fazer, sem problema algum. Não há necessidade de se buscar o autor lá antigo. Bom, hoje temos muitos profissionais. Todos são associados ou não? Não é uma obrigatoriedade, é uma associação que a pessoa vai, eu quero fazer parte. Exatamente, não existe obrigatoriedade. Até atualmente nós nem cobramos anuidade para isso. Mesmo porque nós estamos procurando oferecer serviços para o associado, porque o associado ele quer serviço. Ultimamente, como eu disse, nós estamos disponibilizando a questão de palestras, cursos, excursões, mas nós estamos estudando aí a possibilidade de fazer algo mais para oferecer para o associado em termos de serviço. Alguma parceria com convênio médico odontológico. Hoje nós temos uma parceria com a ACER que oferece desconto em cursos de extensão ou pós-graduação, né? Então nós estamos preocupados nisso, em oferecer serviço para os associados, mas não existe uma obrigatoriedade. Porém, seria interessante o associado participar com a gente das nossas reuniões, dos nossos eventos. Quanto mais associados nós tivermos aqui junto com a gente, mais forte, mais atuante nós vamos ser. Hoje nós temos aí por volta de 120 associados, né? Mas existem um número bem considerável, né? Sim, pelo tamanho da cidade é um número bom. Existem cidades mais ou menos do porte de Porto Ferreira que tem bem menos associados, mas nós podemos ter um potencial maior. Hoje nós temos até pessoas da cidade de Descalvado que são associados nossos também. Então nós estamos aí procurando, nos divulgando e estamos também semanalmente publicando artigos ou notícias no jornal, e as pessoas podem acompanhar nossas publicações. E qualquer dúvida nós estamos à disposição. É onde hoje eu encontro a fé. Eu não vou lá no escritório que fica ali na Nelson Pereira Lopes, esquina com a José Teixeira Vilela Pai, né? Exato. É bem na esquina aqui, não tem como errar. Mas, Facebook, algum lugar que eu queria primeiro fazer um primeiro contato, Sim. tem? Como é que eu acho? A FEA tem uma página no Facebook, né? A FEA, Associação Ferreirense de Engenharia e Agronomia. Temos o telefone também, que é o 3585-1421. Deixa eu anotar aqui. Repita aí que eu vou pôr aqui embaixo para você ler. 3585-1421. 1421. E a nossa página no Facebook também. É Facebook/a FEA. A FEA. Bom, então fica fácil você encontrar aqui através desses contatos. Você está lendo aqui, ó, no GCzinho da sua tela. Ed, mais uma vez obrigado. Aí vamos marcar um próximo encontro para pílulas
né? Não, com certeza. Da agronomia e engenharia, pode ser? Com certeza, será um prazer. Beleza. Hélio, obrigado. Obrigado a você que teve aí o prazer, o carinho, né, de nos acompanhar. Até o nosso próximo encontro. Tchau.